Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. E na verdade, ao utilizar os primeiros, a sua intervenção inicial, Vá lá fala amanhã, quero voltar. Depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. Esse Estado, é essa a lógica. É essa a lógica. Senhores deputados. Segunda-feira é dia de escutarmos o que se passou nos corredores do Parlamento com Miguel Viterbo Dias e nesta edição não vamos recuar à semana passada, mas sim ao debate da moção de censura que decorreu na sexta-feira, 21 de fevereiro. O tema da empresa familiar de Luís Montenegro continua no topo da agenda e a crise política está instalada. Vai ou não o Governo apresentar uma moção de confiança? E a moção de censura do PCP vai fechar este capítulo? Ora, enquanto aguardamos por essas respostas, recuamos então a esse debate da moção apresentada pelo Chega, em que Luís Montenegro podia ter antecipado toda esta polémica. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. é uma armadilha para o país. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. E depois da intervenção inicial de Montenegro, onde respondeu ao Chega e em que quis dar um sinal de transparência, Pedro Nuno Santos colocou dúvidas adicionais. Dúvidas que, se tivessem sido respondidas, podiam ter evitado o ponto a que este caso chegou, ou pelo menos antecipado. Luís Montenegro podia ter antecipado numa semana o comunicado da empresa familiar, a Spinum Viva, que fez sair só depois da manchete do Semanário Expresso, que dava conta que a Solverde paga 4.500€ mensais à empresa detida pela família. Ora, todo aquele comunicado responde a perguntas que Pedro Nuno Santos colocou uma semana antes nesse debate da moção de censura. Vamos à primeira. O Sr. Primeiro-Ministro, nas primeiras respostas que deu a um órgão de comunicação social, escolheu identificar um dos seus clientes. Já toda a gente sabe que o Grupo Cofina foi um dos seus clientes. Não há nenhuma razão para que o Sr. Primeiro-Ministro não faça o mesmo com todos os seus clientes. Portanto, a primeira, a lista de clientes, respondido no comunicado: Solverde, Colégio Clipe, Grupo Ferpinta, Rádio Popular e Lopes Barata, uma empresa de consultoria e gestão. Continuamos. Mas é também preciso perceber para cada cliente qual foi o serviço prestado, em concreto. Que tipo de serviço é que a empresa prestou? Respondido no comunicado, eram dezenas de pontos: acompanhamento das orientações das autoridades, solicitações dos titulares de dados, verificação de boas práticas e revisão de documentos. Eram mesmo muitos os detalhes sobre o tipo de serviços que a Spinum Viva prestava. Vamos à próxima. E o preço, para percebermos se de facto, e não temos razões para duvidar, de que o preço em causa é um preço de mercado e não um preço de favor. É muito importante, não é lançar suspeitas, é garantir a transparência. Preço médio cobrado aos clientes, também no comunicado, entre 1.000 e 4.500€ mensais. Era importante também dizer quem prestou os serviços de consultoria da sua empresa, nomeadamente depois de ter deixado a sua empresa. Quem prestou os serviços, respondido também em parte nesse comunicado, são elas Inês Patrícia, advogada, e André Costa, jurista. Tudo respostas que podiam ter sido antecipadas no debate da moção de censura. Aliás, o esqueleto do comunicado está nestas perguntas de Pedro Nuno Santos, embora o comunicado tenha surgido só uma semana depois. E quando diz em parte, é porque o Observador deu conta de que os nomes das pessoas que prestam serviço não foram integralmente divulgados por Luís Montenegro. O comunicado dava conta de que os serviços de consultoria de proteção de dados eram prestados por André Costa e Inês Patrícia, mas o Observador descobriu que Inês Patrícia é, na verdade, Inês Varajão Borges. É esse, aliás, o nome profissional da advogada e que, para além de colaborar com a Spinum Viva, também colaborou com o escritório de advogados fundado por Hugo Soares. A consultora em proteção de dados partilha, aliás, morada profissional com a antiga sociedade do agora líder parlamentar do PSD, porque dá-se também o caso de ser casada com João Rodrigues, antigo sócio de Hugo Soares e hoje em dia vereador da Câmara Municipal de Braga e candidato do PSD a esta autarquia. Este serviço à Spinum Viva é prestado a título pessoal, apurou também o Observador, e não é através da sociedade criada por Hugo Soares, da qual, aliás, já não é titular, o líder parlamentar do PSD.
Mas, para além disso, Inês Varejão Borges é também a militante social-democrata, foi até presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, uma espécie de tribunal interno da JST. Mas voltando, Miguel, à lista de clientes, Pedro Nuno Santos antecipou desde logo que o Grupo Solverde podia estar nesse rol de empresas que contratavam serviços a Luís Montenegro. Lá está, uma semana antes da manchete do Expresso, a relação do Primeiro-Ministro com o Grupo Solverde já era conhecida e nesse debate Pedro Nuno Santos, tendo em conta a descrição meramente sumária que Luís Montenegro apresentou de cada cliente, colocou diretamente a pergunta. Aliás, dizia há pouco que um dos clientes geria unidades hoteleiras e negócios físicos e online. Imaginei logo que poderia ser o Grupo Solverde. Se o Primeiro-Ministro ganha em ser transparente, para não haver nenhuma dúvida de que não há nenhuma dívida, de nenhum favor, de nenhum cliente empresarial em Portugal. Nós não temos razões para suspeitar do Sr. Primeiro-Ministro, mas é importante para o Sr. Primeiro-Ministro e para todos nós que faça esse esclarecimento para que não haja clientes mistérios do Primeiro-Ministro. E Luís Montenegro, sem confirmar nem desmentir na altura, disse apenas que num caso como o do Grupo Solverde pediria naturalmente escusa de decisão. Deixe-me dizer-lhe que relativamente a essa empresa não é preciso sequer que haja qualquer conflito de interesses que possa dimanar de uma relação profissional ou contratual. É público, eu sou amigo pessoal dos acionistas dessa empresa, portanto eu estarei sempre inibido, impondo-me a mim mesmo todas as restrições, inibição total de intervir em qualquer decisão que impacte diretamente com essa empresa em particular. E assim farei com todas aquelas a quem estiver ligado por razões de amizade, de relacionamento pessoal e também por razões profissionais. Luís Montenegro, que logo nesse debate foi questionado diretamente sobre o Grupo Solverde, mas não só, porque o Chega também questionou sobre a relação com a Rádio Popular e com o Grupo Ferpinta, tendo tudo vindo a confirmar-se no comunicado divulgado uma semana depois pela Spinum Viva. Um comunicado que foi assinado pelo filho de Luís Montenegro, que é o sócio-gerente da empresa, e em breve com o irmão, os únicos titulares da Spinum Viva. Vamos agora aos destaques da semana com o deputado que merece nota positiva. Esta semana, Miguel, destacas pela positiva o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha. Sim, os liberais chamaram a semana passada o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, ao Parlamento, na sequência das declarações de Luís Neves numa conferência do Diário de Notícias sobre os dados da criminalidade. O diretor da PJ explicou que já existe uma recolha da nacionalidade de quem comete os crimes, mas que essa divulgação não é permitida pela lei. É isso, aliás, que os liberais querem mudar no relatório anual de segurança interna, mas desmistificou também o diretor nacional da PJ algumas propostas e posições dos vários partidos, liberais incluídos. Luís Neves diz que o alargamento da moldura penal, por exemplo, não vai pôr fim às associações criminosas porque procuram o lucro rápido e não é a moldura penal que vai fazê-los recuar, e aponta também as diferenças entre o que é ser imigrante e estrangeiro, explicando, por exemplo, que há muitos estrangeiros detidos que não são propriamente imigrantes, são pessoas que procuravam chegar a Portugal na sequência de redes de tráfico de droga, entre outros, e que não estão presos por terem estado durante anos a cometer crimes em Portugal. E agora, em sentido inverso, Miguel, vamos ao sinal menos da semana. Em sentido negativo, escolhes, Miguel Viterbo Dias, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. Porquê? Porque até ver, e a não ser que nestes dias surja algum golpe de asa, o que o PCP vai fazer é a desculpa para o Governo escapar à apresentação da moção de confiança. Isso já foi admitido pelo Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e até o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, avisou desde logo que Paulo Raimundo tinha caído na armadilha criada pelo Executivo. Ora, o PCP quis fazer prova de vida, quis apresentar a moção de censura responsável face à do Chega, que era a irresponsável, e pode ter carimbado a continuidade deste Governo da Aliança Democrática. E já vamos voltar à moção de censura, mas para já vamos aos destaques da agenda. Esta semana, enquanto se aguarda então pela marcação desse debate, que outros destaques, Miguel, merecem ser acompanhados no Parlamento? Aguardamos pela marcação da moção de censura, lá está. Há Conselho Europeu na quinta-feira, isso está a complicar a agenda, mas veremos, por isso para já vamos ao que está marcado. Na quarta-feira de manhã vai ser ouvida a CRESAP, a Comissão de Recrutamento e Seleção de Dirigentes da Administração Pública. Vão ser ouvidos por causa da escolha de António Gandra de Almeida para diretor executivo do SNS. É uma audição importante na sequência daquela troca de acusações entre PSD e oposição de que
devia ter sido a CRESAP a reparar na incompatibilidade de funções do ex-diretor executivo. É nisso que se escuda o Governo. Veremos se é mesmo assim que tem que ser ou não. Essa audição está marcada para quarta, às 9 da manhã. Também no mesmo dia, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas, do tratamento das gêmeas, pode entrar definitivamente num limbo. A deputada Cristina Rodrigues, do Chega, é a relatora escolhida para produzir o relatório com as conclusões da Comissão, mas já falhou 2 prazos de entrega e, por isso, o PSD vai pedir a suspensão dos trabalhos, adiando assim a discussão das conclusões. Continuamos na quarta-feira. Está marcado para as 3 da tarde a discussão do veto do Presidente da República à desagregação de freguesias. Ora, tendo sido vetado, o diploma tem que voltar ao Parlamento. O PSD, isso foi também notícia dada pelo Observador, tentou um acordo com o PS para fazer cair esta desagregação, mas o PS recusou e, por isso, os sociais-democratas vão validar novamente o texto, enfrentando assim Marcelo Rebelo de Sousa para que as freguesias sejam mesmo desagregadas antes das eleições autárquicas, apontadas lá para setembro ou outubro deste ano. Debates e audições para acompanhar durante a semana no Observador, sendo que, pelo caminho, ficaremos a conhecer o dia e hora da discussão da moção de censura apresentada pelo PCP, sendo que é uma informação de última hora. A Conferência de Líderes vai reunir amanhã precisamente para determinar em que dia, a data da discussão dessa mesma moção de censura. E agora chegamos ao momento da conversa de bastidores. As moções de censura são habituais na política portuguesa. Praticamente todos os ministros enfrentaram uma, se não mais. Já as moções de confiança são mais raras. Afinal, Miguel, quais são as principais diferenças entre estes 2 instrumentos? Até porque, na prática, o fim é o mesmo, que é segurar ou fazer cair um governo, mas tem leituras políticas diferentes. Aliás, o que está a acontecer por estes dias mostra isso mesmo. Pedro Nuno Santos não viabiliza uma moção de censura, mas também não viabiliza uma moção de confiança, ou seja, o PS não quer ser um dos responsáveis por mandar o governo abaixo, mas também não quer ser o responsável por segurar Luís Montenegro. E é por isso que o governo vai avisando que a rejeição de uma moção de censura é a garantia de que o Parlamento confia no Governo. Mas não é bem. Começando pelas censuras, a aprovação ou rejeição precisa de maioria absoluta, ou seja, 115 deputados mais 1. Os partidos podem apresentar uma moção de censura por cada sessão legislativa. É, aliás, por isso que o Chega está agora limitado na ação, tendo apresentado uma há menos de 15 dias, só o pode fazer novamente depois da pausa de verão. A aprovação da moção de censura leva o Presidente da República a ter que tomar uma de 2 decisões, ou dissolver o Parlamento e convocar eleições, ou substituir o Governo, mantendo a atual legislatura em funcionamento. A moção de censura é muito mais utilizada na democracia portuguesa. Já foram votadas 35 face a apenas 11 moções de confiança. António Costa, por exemplo, o último Primeiro-Ministro, enfrentou 5 moções de censura, mas os recordistas são Pedro Passos Coelho e José Sócrates. Cada um enfrentou 6 moções. Só uma foi aprovada, levou à queda de um governo e não foi assim tão mau como possa parecer. A moção de censura apresentada pelo PRD em 1987 levou à queda do primeiro governo de Cavaco Silva e com isso conduziu a 2 maiorias absolutas. Sendo que as moções de confiança têm regras menos apertadas e podem ser apresentadas livremente pelos governos em funções. É um instrumento que para já Luís Montenegro ainda só ameaçou utilizar, não garantiu que vá utilizar. As moções de confiança são apresentadas pelos governos e não pelos partidos, e os governos podem apresentar as vezes que quiserem durante uma legislatura. Para ser aprovada, a moção de confiança precisa apenas de maioria simples, portanto a maioria dos deputados presentes no momento da votação. Tal como na moção de censura, a rejeição de uma moção de confiança também obriga o Presidente do Parlamento a comunicar ao chefe de Estado o resultado para que tome um daqueles 2 caminhos, e tal como referi, é um instrumento menos utilizado, mas que também, só por uma vez, é que levou à queda do governo. Foi em 1977, ainda na fase mais quente do regime democrático, foi apresentada por Mário Soares, foi rejeitada e o governo acabou por cair. Soares, aliás, é o recordista dos pedidos de confiança, apresentou 3 moções. Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão apresentaram 2 cada um. Passos Coelho, Santana Lopes, Durão Barroso e Cavaco Silva apresentaram 1 cada um. 3 primeiros ministros nunca pediram a confiança do Parlamento, são todos do PS, António Guterres, José Sócrates e também António Costa. Sendo, Miguel, que esta moção de censura agora apresentada pelo PCP estabelece também um novo recorde na democracia portuguesa.
Foi notado pela agência Lusa a apresentação de 2 moções de censura em 12 dias. É um novo recorde que até agora pertencia a José Sócrates. Sócrates, em 2008, enfrentou uma no início de maio, outra no início de junho. Esta agora tem apenas 12 dias de diferença face à que foi apresentada pelo Chega. Ainda assim, nenhum destes casos bate Durão Barroso, que enfrentou 3 moções de censura no único dia, em 2003, por causa do apoio de Portugal à guerra no Iraque. Luís Montenegro, em cerca de um ano, vai com 2. Veremos até onde chega a tentativa de censurar este Executivo. E assim que chegamos ao fim dos Passos Perdidos, que estão de regresso, como sempre, na próxima segunda-feira e que pode ouvir a qualquer altura em podcast. E na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, Vá para amanhã quer voltar. Depois do bastizado feito, não faltam padrinhos, Sr. Primeiro-Ministro. É essa a lógica. Já está, é assim. Senhores deputados,